Queridos, abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1. Vamos continuar com a nossa série de exposições nessa carta. Capítulo 1, versículo de número 5 a 8. Tiago, capítulo 1, verso de número 5 até o verso de número 8. Nós estamos dentro de uma série onde nós estamos falando sobre carta de Tiago, uma carta para toda a família. Comentamos os versos 2 a 4 na primeira mensagem, e hoje nós vamos comentar os versos 5 a 8. Tiago capítulo 1, versos de número 5 a 8, está escrito assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Queridos, depois que Tiago nos exorta a nos alegrarmos nas provações, visando os benefícios que a provação ela produz em nós, versos 2 a 4, foi o que comentamos nos últimos encontros que tivemos aqui. Certamente alguém poderia pensar e fazer a pergunta lógica: Tiago, mas como é que eu posso me alegrar nas provações? Como é que eu posso ficar feliz passando por provas? E essa é uma pergunta muito pertinente, porque quando eu digo que há benefício na provação e que eu tenho que passar com alegria na provação, isso provoca, irmãos, algo na minha mente que me deixa pensando o seguinte: ou eu estou louco por estar me alegrando nas provações, ou isso é impossível de acontecer. E no versículo de número 5, Tiago nos mostra como nós podemos nos alegrar nas provações, e é justamente com a sabedoria. Em outras palavras, a única maneira de eu entender a ideia de que é possível passar pela prova com alegria é se eu tiver sabedoria. É se eu tiver sabedoria para saber que durante todo o percurso da provação há um Deus poderoso que não me abandona no meio da provação. Só se eu tiver sabedoria para entender que o tempo da provação faz parte do processo para me transformar naquilo que Deus quer que eu seja. Só para os irmãos terem uma ideia, 25 anos de prova se passaram para que Deus desse a Abraão o filho da promessa. Porque as coisas de Deus não acontecem da noite para o dia, porque tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, tudo aquilo que chega fácil nós não valorizamos. É por isso que Deus nos matricula na escola das provações, porque o diploma mais valorizado é aquele que você suou para conseguir. A carteira de habilitação mais valorizada é aquela que você não comprou ela pelos métodos espúrios. As coisas mais valorizadas são aquelas que você consegue com o seu suor, com a sua luta e com a sua dificuldade. Provações nos fazem valorizar o propósito de Deus na nossa vida. É por isso que Deus prova, irmãos. É por isso que Deus permite a provação. É porque Deus sabe que eu entro na provação de um jeito, mas eu saio da provação de outro, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Louvado seja Deus. 13 anos se passaram para que Davi se sentasse no trono. Por quê? Porque ele não estava pronto. Mas você não vê Davi reclamando, você não vê Davi murmurando. Era Saul perseguindo Davi, era Saul jogando lança em Davi, e Davi tocando harpa, e Davi louvando a Deus. Davi sabia que o Deus que prometeu era fiel para cumprir, mas Davi sabia que existia um tempo para que ele sentasse no trono. E é isso que eu quero que você entenda: entre o dia da promessa e o cumprimento dela existe um processo. Se alegre com o processo, porque o processo não tira o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que é preciso ter sabedoria, irmãos, para encarar as provações como algo benéfico e não como algo maléfico. É como diz o salmista no Salmo 119: foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi a esperar na tua palavra. Louvado seja Deus. Esse é um dos textos que eu mais gosto, porque o salmista está olhando para a aflição e ele está dizendo: foi bom,
Foi bom sofrer, foi bom ser afligido. Por quê? Porque eu aprendi a esperar. Irmãos, no dizer nordestino, nós somos avexados, de forma mais polida, apressados, né? Mas nós somos assim. Nós vivemos na geração do iFood. Ligou, se 10 minutos não chegar, tu já está ligando para lá e dizendo: ei, cadê meu pedido? Mas com Deus não é assim. Deus ainda trabalha com o tempo, e o tempo é usado em favor de Deus, e é no tempo que nós somos mudados para aquilo que Deus quer que sejamos. Deus não é iFood, irmãos. Eu não peço agora para receber agora. Deus, Ele é o agricultor. Deus, Ele é o oleiro. A obra dEle é demorada, dá trabalho, mas vai sair exatamente como Ele quer que saia, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. É por isso que é bom ser afligido, entender a aflição com sabedoria. E é isso que Tiago vai nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é a necessidade da sabedoria. Volte seus olhos para o verso 5, fecha a Bíblia não. Eu não sei se os irmãos estavam com saudade de mim não, irmão, mas eu estava com saudade da igreja. Preguei lá, mas é diferente, viu? Aqui é bom demais. Se porém algum de vós necessita de sabedoria. Notem que a primeira coisa que Tiago fala aqui é da necessidade da sabedoria. Sabedoria não é opcional, irmãos. Sabedoria é necessário. É necessário termos sabedoria, porque a sabedoria é justamente a dádiva de Deus, a bênção de Deus que nos faz entender o propósito de Deus. Esse versículo não está solto, é por isso que eu gosto de pregar expositivamente. Esse versículo está ligado aos versículos anteriores. No versículo anterior, Tiago fala da provação. No versículo 5 ele diz: peça sabedoria. Para quê? Para enfrentar a provação. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Cristãos tolos não entendem o propósito da provação. É por isso que murmura, é por isso que reclama, é por isso que atribui a Deus falta, é porque ele não é sábio para entender as provações. Mas quem é sábio para entender as provações, mesmo sem entender o porquê da provação, consegue dizer como Jó, no capítulo 13 do livro: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Sabedoria é olhar para as provações e dizer como Jó diz no capítulo 19, versículo 26 e 27, quando ele diz: ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos eu verei o Deus Todo-Poderoso. Sabedoria, irmãos, é ver um irmão morto há 4 dias e crer que Jesus pode ressuscitar o morto e trazer ele de dentro para fora, vivo. Sabedoria é olhar para a provação e ver além dela. Sabedoria é ver os benefícios daquilo que nós estamos sofrendo hoje, mas que amanhã nós vamos receber os benefícios do sofrimento que passamos hoje. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo diz isso a Timóteo: se é certo que com ele nós estamos sofrendo, certo é que também com ele nós vamos reinar. Primeiro sofrimento, depois coroa. Primeiro prova, depois aprovação. É assim que funciona a vida cristã. Mas eu preciso ter sabedoria. E aí Tiago, olha que interessante, fica com o teu olho aí nesse texto. Ele começa com a expressão: se algum de vós necessita de sabedoria. E a palavra que ele usa aí para necessitar é a palavra leipó em grego. E essa palavra leipó, ela significa deficiente. Então Tiago diz: se algum de vós tem deficiência de sabedoria, peça a Deus. Agora, por que Tiago usou essa palavra? Deficiência, talvez em sua versão esteja falta. É a mesma coisa, falta, deficiência ou necessidade, mesma coisa. Porque no versículo de número 4, anterior, ele termina dizendo que a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Na sua versão pode estar sem faltar em coisa alguma. Ele diz que a provação vai produzir em nós a maturidade, e a maturidade vai nos tornar cristãos saudáveis, em nada deficientes. Aí ele inicia o versículo 5 dizendo: mas se algum de vós tem falta, necessita, está deficiente de sabedoria, peça a Deus. O que Tiago está nos ensinando aqui, meus irmãos? Simples. Tiago está nos ensinando que cristãos tolos
são deficientes na vida espiritual. Tiago está dizendo que um cristão que não é sábio, que não busca a sabedoria, ele está dizendo que esse cristão é deficiente na vida espiritual. Em outras palavras, ele não tem saúde espiritual, ele é doente espiritualmente, porque a sabedoria é a cura para as nossas deficiências. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Famílias que não têm sabedoria são famílias deficientes. Igrejas que não têm sabedoria são igrejas deficientes. Cristãos que não têm sabedoria são cristãos deficientes. Mas em nome de Jesus Cristo, nós cremos num Deus que cura toda e qualquer deficiência. Esse é o Deus das Escrituras. Ele entra na nossa vida, Ele cura as nossas deficiências. E se nós temos falta de alguma coisa, Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Paulo disse isso aos Filipenses. Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus, o Senhor. Deus supre a necessidade, irmãos. Deus completa aquilo que está faltando. Deus organiza aquilo que está desorganizado. E Deus dá sabedoria àqueles que pedem por sabedoria e pedem com fé. E talvez você me pergunte, irmão Marcos, o que é sabedoria? Sabedoria não é conhecer. Conhecer é acúmulo de informação. Sabedoria é praticar o que você conhece. Em outras palavras, um cristão sábio não é um cristão que sabe muita Bíblia. Um cristão sábio é um cristão que vive a Bíblia que sabe. Um cristão sábio não é aquele que tem inúmeros versículos na mente. É aquele que vive com os versículos no coração e na sua prática de vida diária. Sabedoria, irmãos, é aplicar o conhecimento de forma sábia na vida diária. E a sabedoria, ela é necessária, porque sem ela nós não alcançamos maturidade. Cristãos tolos são imaturos. Cristãos insensatos são imaturos. Mas cristãos sábios subiram o degrau rumo à escada da maturidade. E eu quero dizer para os irmãos com isso, que todos nós temos que viver nessa constante busca pela sabedoria. Porque há dias em que nós estamos muito sábios, mas há dias em que nós estamos tolos. Há dias em que nós falamos com sabedoria, isso dentro das nossas casas, e há dias que nós falamos como tolos. Há dias que nós postamos como sábios nas redes sociais, mas há dias que nós postamos como tolos nas redes sociais. E o maior problema é que nós, agindo sem sabedoria, a gente prejudica a nossa vida espiritual e a gente prejudica a vida espiritual dos outros. Agora veja bem, a sabedoria começa não com o espanto, como diz os filósofos. Porque para a filosofia, o princípio da sabedoria é o espanto. Mas para a Bíblia, Provérbios 1, versículo 7, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Em outras palavras, irmãos, quanto mais sábio ou quanto mais temer a Deus eu temo, quanto mais você teme a Deus, mais sábio e sábia você se torna. E a pergunta é: o que é temer a Deus? E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é viver de acordo com a palavra dEle. Temer a Deus é obedecer os princípios da palavra de Deus, irmãos. Isso é temer a Deus. Temer a Deus não é louvar, temer a Deus não é pregar, temer a Deus não é vir para a igreja, temer a Deus não é vestir roupa de crente, temer a Deus não é ter Bíblia de crente, temer a Deus é viver a palavra de Deus conforme ela orienta. Isso é temer a Deus. Porque tem muita gente com Bíblia de crente, roupa de crente, cara de crente, igreja de crente, veste de crente, mas nunca se converteu. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que nos mostre o caminho a ser seguido, para que a gente ande pela palavra, porque o caminho é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Jesus prometeu em João capítulo de número 16, o Espírito Santo virá e Ele guiará vocês em toda a verdade da palavra de Deus. É a palavra que nos guia. Salomão diz:
que o homem que encontra a sabedoria é feliz. Isso é lindo. Provérbios 3:13, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. E eu gostei desse verbo no hebraico, achar, porque essa expressão no hebraico significa algo que você precisa buscar com diligência. Em outras palavras, a sabedoria você não encontra num balcão de um supermercado. A sabedoria você não encontra na vitrine de um shopping. A sabedoria é como o garimpeiro, ele encontra ouro. É necessário esforço, é necessário tempo, é necessário cavar, é necessário abrir mão dos confortos para encontrar a sabedoria. Mas a palavra de Deus nos garante que todos aqueles que encontram a sabedoria encontraram algo mais excelente do que a prata e do que o ouro, porque a prata e o ouro enferrujam e perecem, mas a sabedoria permanece com você para sempre. Por isso Provérbios diz que a mulher sábia edifica sua casa, 14, verso de número 1. É por isso que para ser o marido ideal eu tenho que buscar a sabedoria. É por isso que para ser um filho bíblico eu tenho que buscar a sabedoria. É por isso que para viver eu preciso da sabedoria. Às vezes nós pedimos muito paciência, irmãos, mas às vezes o que nós estamos precisando é de sabedoria. Até porque para ter paciência você tem que ter sabedoria. Sim ou não? Sim. Sem a sabedoria nós perecemos. E a pergunta é, o irmão já disse que a sabedoria é necessária, mas como buscar a sabedoria? Tiago nos mostra. Olha o verso 5 ainda. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Isso é lindo, irmãos. Depois que Tiago fala sobre a necessidade da sabedoria, ele mostra a fonte da sabedoria, onde podemos encontrar a sabedoria. Tiago diz, a fonte da sabedoria não é Sócrates, a fonte da sabedoria não é Platão, não é Aristóteles, não são os filósofos estoicos, a fonte da sabedoria é Deus. E se nós quisermos encontrar sabedoria, nós precisamos mergulhar nas profundezas da sabedoria, e as profundezas da sabedoria é o Deus Todo-Poderoso. E quem disse isso foi Paulo. Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus testemunhos. Quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A fonte da sabedoria é Deus. Agora preste atenção. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O primeiro passo para encontrar sabedoria não é ler a Bíblia. Você agora pensou, como assim, irmão? Leia o texto. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O primeiro passo para buscar sabedoria não é ler a Bíblia, é orar. Você entendeu agora? Porque não adianta nada eu ler a Bíblia se eu não oro, porque se eu não oro, eu não entendo nada. É a oração que vai me dar a iluminação para que eu compreenda a palavra de Deus corretamente. É por isso que Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, a primeira coisa a fazer é orar, é buscar na oração por sabedoria. Peça a Deus, clame a Deus, ore a Deus. Porque há tantos cristãos tolos no nosso meio, irmão, que não oram. Há cristãos que têm até um conhecimento acadêmico, filosófico, teológico, mas são tolos. Por quê? Porque não oram. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, a sabedoria não virá enquanto a gente não botar o joelho no chão, reconhecer que nós somos tolos, fracos, insensatos e clamarmos pela sabedoria que vem do alto. Quando o cristão bota o joelho no chão e clama por sabedoria, o Deus da sabedoria abre os céus e nos enche de sabedoria. O caminho é a oração, irmãos. O caminho é a oração. Mas infelizmente, a oração é uma das coisas mais desprezadas
principalmente no século 21. As pessoas não têm mais tempo de orar. As pessoas não têm mais tempo de buscar a presença de Deus. As pessoas não têm mais tempo de desligar a Netflix, soltar o celular, desligar a TV e ir para os pés do Senhor. Não tem mais tempo. É por isso que muitos cristãos vivem desesperados, porque acompanham mais os noticiários do jornal do que ligam o seu coração com o coração do céu. Irmãos, se nós estivéssemos mais de joelhos dobrados do que olhando o noticiário de jornal, nós estávamos vendo mais manifestação do Espírito de Deus sobre a terra. A nossa preocupação deve ser, em primeiro lugar, como está a nossa vida espiritual. Como nós estamos nos preparando para encontrar o grande rei que está vindo para buscar a sua igreja. Jesus contou uma parábola sobre oração em Lucas 18, a partir do versículo 1. E ele terminou a parábola dizendo: será que quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? E fé ali não é crença somente, é fé para orar. Em outras palavras, será que quando o Filho do Homem voltar, ainda vai ter alguém orando? Essa é a pergunta. Estamos terminando o ano, irmãos. Eu fiz isso, por isso que eu estou falando para vocês. Faça também. Faça uma retrospectiva da sua vida espiritual no ano de 2022. Veja se você subiu de nível ou se você regrediu. Veja se o tempo que você passou foi mais no Instagram, foi mais na televisão, foi mais na Netflix, do que na presença de Deus. Irmãos, Deus está disposto a derramar o seu Espírito sobre nós, como águas, como riachos, como chuva, mas Ele quer ver uma terra seca, clamando por Ele. Se houver terras secas, clamando pelo Espírito, Deus diz, Isaías 44, eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, louvado seja Deus. É necessário que a terra esteja seca, para que as chuvas de Deus desçam. Eu não estava aqui, mas os irmãos me falaram que as chuvas aqui foi pesada, né? Mas você percebe que antes de vir essa grande chuva, estava quente, árido, o asfalto quase queimava seu pé. Aquilo ali é a terra clamando por água. Aquela quintura, aquele abafado, é a terra dizendo: nós precisamos de água. E quando a terra está assim, seca, árida, quente, o Deus dos céus manda as suas chuvas torrenciais para frutificar aquilo que está seco, para fazer brotar aquilo que está seco e frutificar aquilo que era infrutífero. Mas é necessário orar. É necessário orar. E Tiago diz: peça. Talvez você possa pensar: mas irmão, há algum versículo na Bíblia que possa me apoiar, que se eu orar a sabedoria virá? Há vários, mas eu cito uma história para ilustrar. Segundo as Crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 12, a Bíblia diz que Salomão oferece a Deus 1000 holocaustos. Eu acho isso extraordinário, irmãos. 1000 bois, já imaginou? Ele pegou 1000 bois e ofereceu em sacrifício a Deus. Ele deu o melhor, ele deu uma grande quantidade, porque ele sabia que aquilo ali honraria ao Senhor. Embora fosse pouco, mas para ele honraria ao Senhor. E Deus recebeu. E a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão naquela mesma noite e perguntou para ele: peça o que você quiser, Salomão, e eu vou lhe dar. Salomão podia pedir a morte dos seus inimigos. Salomão podia pedir riqueza. Salomão podia pedir fama. Porque Deus abriu: peça o que você quiser. Talvez essa pergunta fosse para alguns de nós aqui, a gente já pensava em pedir isso ou aquilo. A gente pensava em pedir talvez um reino, talvez uma casa maior, talvez uma chácara no sítio, talvez um transporte melhor. Mas quando Deus perguntou a Salomão: o que é que você quer que eu faça? Eu vou fazer. Salomão disse: eu quero sabedoria, Senhor. E aqui você entende um princípio maravilhoso. Se você tem um reino, mas você não tem sabedoria, seu reino fracassa. Se você tem uma família, mas você não tem sabedoria, sua família fracassa. Se você tem um bem, mas você não tem sabedoria, seu bem se dissipa rapidamente. É por isso que mais importante do que ter coisas, é importante ter sabedoria para administrar as coisas de Deus.
Salomão vai firme: eu quero sabedoria para governar esse povo. E a palavra de Deus nos diz: como tu não pedistes riqueza, morte dos teus inimigos nem fama, Salomão, eu vou te dar sabedoria e ainda vou acrescentar todas essas coisas. Em outras palavras, Deus gosta quando a gente pede por sabedoria. É por isso que Tiago diz: Ele dá. Sabe uma coisa que me chama a atenção, irmãos? É que Tiago diz que Ele dá a todos. Se a forma para encontrar sabedoria é orando, todos os que não oram são tolos, são nécios, são insensatos, são ignorantes. Em outras palavras, o nível da nossa oração vai revelar o nível da nossa sabedoria. A falta da oração vai revelar o quanto nós estamos tolos e nécios. O texto diz: a todos Deus dá. Todos os que pedirem sabedoria e pedirem com fé, Deus vai dar a sabedoria. Segundo lugar, queridos, ou é terceiro? Terceiro lugar. Não basta apenas orar. Veja o verso 5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, isso é, não lance em rosto, e ser-lhe-á concedida. Ele não repreende quem pede por sabedoria, é isso que Tiago está dizendo. Aí vem o verso 6 e Tiago diz: peça porém com fé. Porque tem uns que oram, mas duvidam. Então na busca pela sabedoria não basta apenas orar. É necessário orar, mas orar com fé. Creia, irmãos, nós estamos vivendo um período de incredulidade muito grande. Nós temos que orar, nós temos que pedir, mas nós temos que crer. Jesus disse a Marta: se você crê, você verá a glória de Deus. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Jesus disse em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 21: se vocês pedirem com as vossas bocas e não duvidarem nos vossos corações, direis a esse monte: passa daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá conforme fora dito. O nosso maior problema é que a gente é muito eloquente nas palavras, mas a gente é incrédulo no coração. É por isso que Jesus diz: conecte a sua boca ao seu coração. Se você pedir com a boca, crer no coração, vai acontecer. Não basta orar, irmãos, é preciso orar com fé. Existem alguns motivos que a Bíblia nos diz que as nossas orações não são ouvidas. Motivo número 1, não perdoar o irmão. Marcos 11, 25, 26, Jesus diz: quando você estiver orando, perdoe seu irmão, porque se você não perdoar seu irmão, Deus não vai perdoar você. Em outras palavras, sua oração não será ouvida. O segundo motivo pelo qual Deus diz que as nossas orações não são ouvidas é quando a gente pede para nos satisfazer e não para a glória de Deus. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago capítulo 4, pedis para gastar em vossos deleites, não recebe. Porque o que a gente recebe de Deus não é para nós nos gloriarmos, o que a gente recebe de Deus é para que Deus seja glorificado. Por isso, antes de pedir, veja se o que você está pedindo, o nome dele vai ser glorificado, porque se não for, você nem recebe. E o terceiro motivo que a Bíblia diz que nossas orações não são ouvidas é quando nós brigamos com os nossos cônjuges. 1 Pedro 3 diz que se nós estivermos vivendo que nem cachorro, como diz aqui, de forma bem nordestina, a nossa oração nem é ouvida, é impedida a nossa oração. E aqui Tiago diz que se houver dúvida, nós também não seremos ouvidos. E veja que coisa interessante, irmãos, o incenso hoje está forte, hein? A oração, ela sempre deve vir alicerçada com a fé. Ore, mas creia. Peça, mas acredite. Clame, mas não duvide. Porque se você pedir com fé, o Deus que responde à oração da fé responderá às suas orações. E aí Tiago, ele vai usar 3 figuras, e eu vou ser rápido para terminar, que em outra oportunidade nós vamos para outro ponto. Ele usa 3 figuras para ilustrar um homem, uma mulher que ora, mas duvida. Primeira figura, olha comigo o versículo 6. Peça
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Primeira figura. O homem ou a mulher que ora, mas duvida, é como a onda do mar. Essa ilustração é linda, irmãos. Porque o que é que a onda do mar faz? Ela sobe e desce. Ela vai e volta. É inconstante. Ora está bem, ora está mal. Ora está buscando a Deus, ora não está mais. Ora está orando, ora não está mais orando. Não tem firmeza, não tem profundidade, não tem base. É como a onda do mar, do mesmo jeito que sobe, desce. É assim as pessoas que duvidam de Deus. Vai, mas voltam. Tem dias que está na igreja, é um glória para lá, é um aleluia para cá, é um bate-palma ali, é um pula para lá. Irmão, mas daqui a pouco aconteceu alguma coisa desconfortável, eu vou sair da igreja, eu vou embora da igreja. São crentes como ondas do mar. Sobe e desce, vai e volta, irmãos, mas nós não somos ondas do mar, nós somos a vereda do justo, que é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser o dia perfeito. Deus não nos chamou para subir e descer, Deus não nos chamou para ir e voltar, Deus nos chamou para prosseguir na caminhada até o céu. Segunda figura, um homem com duas mentes em um corpo. Duvida, ele diz, a palavra duvida aí é diacrimonai, significa duas mentes ocupando o mesmo corpo. A mente uma hora crê, outra hora não crê. É incrédulo e crente ao mesmo tempo. Tem hora que você conversa com ele, conversa com ela, é uma fé tão grande que você diz, pronto, vai voar. Mas no outro dia, irmão, é um pessimismo tão grande, você diz, cadê aquela pessoa de fé de ontem? Duas mentes, uma crê, uma duvida. É igual aquele pai, Marcos capítulo 9. Ele leva o seu filho lunático, possuído por um demônio, para os discípulos de Jesus expulsar. E ele vai cheio de fé. Chega lá, os discípulos não podem. Ele volta incrédulo. Quando ele encontra com Jesus, ele diz assim, eu levei meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz. Aí Jesus olhou para ele e disse, o problema não está comigo. Se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Eu acho lindo isso, porque Jesus está dizendo, o problema não está em mim, eu posso todas as coisas, o problema está em você não crê que eu posso. E eu quero dizer isso com toda a autoridade do céu nesta noite, Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. O problema de não estar acontecendo não está em Deus, está em nós. Não é falta de poder em Deus, é falta de fé em nós, não é falta de força em Deus, é a nossa incredulidade. E em último lugar, Tiago diz que o homem que duvida, olha que coisa interessante, verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Em terceiro lugar, a terceira figura, o homem que duvida, ele tem duas almas. A palavra grega aí é dipsikoi, que significa duas almas. Alguém que anda em dois caminhos, é dividido, serve a dois senhores. Acredita em Deus, mas acredita em outra coisa. Crê em Deus, mas acredita que outra pessoa pode substituir Deus. Esse é um homem de ânimo dobre. E Elias disse, não cogitais entre dois pensamentos, se Baal é Deus, siga Baal, mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Não dá para ficar pulando de galho em galho, irmãos, ou é Deus, ou é nada. Ou é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ou é o diabo, ou é o mundo, ou é o céu. Não dá para ficar lá e cá. Deus não aceita. Não recebe nada de Deus, crentes assim. E eu quero terminar dizendo que, em primeiro lugar, queridos, não dá para viver sem sabedoria. A sabedoria é sine qua non, é indispensável. Sem ela a gente morre, sem ela a gente perece. Mas também, se não orarmos, se não formos a fonte da sabedoria, nós não seremos sábios. E em último lugar, devemos orar, devemos crer, devemos pedir, mas pedir com fé. E se nós pedirmos a esse Deus que dá sabedoria, Ele dará sabedoria e não dará mais, nem muito mais, mas Ele nos dará infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Ele é o Deus que dá sabedoria.
E quando Ele dá sabedoria, Ele nos faz entender as provações, Ele nos faz crer no propósito, Ele nos faz andar pelo caminho da fé, Ele nos faz viver pela sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus abra os céus, toque os nossos corações, nos coloque de joelhos para pedir sabedoria, porque a sabedoria clama nas ruas, como diz Provérbios, a sabedoria grita nas nossas portas. O que está acontecendo com a igreja é que a igreja não quer a sabedoria. Queridos, o que a gente precisa é orar por sabedoria, e Deus dá sabedoria. Sabedoria no falar, sabedoria no conversar, sabedoria no que eu vou dizer, sabedoria no que eu vou ouvir, sabedoria no que eu vou postar, sabedoria no que eu vou fazer. Deus dá sabedoria, e nós temos que orar pedindo essa sabedoria, porque sem ela o crente morre. Eu queria terminar lendo com você Provérbios 2. Provérbios 2, para nós terminarmos. Não vou expor, só vou ler. Provérbios capítulo 2. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Provérbios capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 4 em diante. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Louvado seja Deus. Deus dá a sabedoria. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor, e bendizê-lo por esta palavra. Oh, como somos tolos, Senhor. Oh, como somos insensatos e ignorantes muitas vezes. Oh, como saímos tantas vezes da rota e abandonamos o caminho. Mas a tua palavra nos promete esta noite que se nós buscarmos a sabedoria e a buscarmos com fé e diligentemente a procurarmos, o Senhor é poderoso para nos dar essa sabedoria, para nos dar força, para nos dar entendimento, para nos dar conhecimento. Perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, nos dá sabedoria, usa-nos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.